Olá, pessoal. Hoje a gente vai fazer, então, a correção de todos os exercícios que ficaram pendentes referente à multiplicação e divisão de polinômios, tá? Tem alguns que a gente já corrigiu, né? Então, o exercício 1, a gente já tinha feito a correção, tá? Aqui no arquivo continua a resolução, mas eu acho que já expliquei bem colocado, né? Então, eu vou partir direto para o exercício B, tá? No exercício B, então, nós pedia para que a gente fizesse a multiplicação do polinômio D, que é z ao quadrado menos 2z mais 1, multiplicado, então, por f, que é y ao quadrado, mais 10y mais 25, né? Então, aqui, para lembrar, né, eu recapitular, eu coloquei aqui os polinômios, e a gente precisa, então, fazer essa multiplicação, d vezes f, né? Aqui, então, reescrevendo o polinômio d, z ao quadrado menos 2z mais 1, vezes o polinômio f, que é y ao quadrado mais 10y mais 25, né? Lembrando que na multiplicação de polinômios, eu preciso multiplicar todos os termos do primeiro polinômio por cada um dos termos do segundo polinômio, tá? Mais uma vez, eu fiz o uso de setas coloridas para que fique mais fácil a compreensão de vocês. Então, fazendo aqui a parte, né, o monômio que está dentro do polinômio, o termo deste polinômio, né, o primeiro termo é z ao quadrado. O z ao quadrado eu preciso multiplicar por y ao quadrado, também vou multiplicar por 10y e vou multiplicar por 25y, tá? E aí, os outros, a mesma coisa. Menos 2z, multiplico por cada um dos termos do segundo polinômio, e 1 multiplico por cada um dos termos do segundo polinômio. Aqui eu estou fazendo bem detalhado, mas se vocês já se sentirem confiantes para fazer direto, pular a próxima etapa, fica bem tranquilo, tá? Mas eu vou fazer detalhado para quem ainda não conseguiu acompanhar de forma mais perfeita, né? Então, aqui, o polinômio, o primeiro polinômio, polinômio D, né? Z ao quadrado multiplicado por y ao quadrado, eu coloco aqui. Poderia ter feito direto, né? Poderia, mas eu vou colocar aqui para a gente recapitular como é que faz essas multiplicações, tá? Z ao quadrado vezes 10y eu tenho aqui, e z ao quadrado vezes 25 eu tenho aqui. Menos 2z vezes y ao quadrado, menos 2z vezes 10y, e menos 2z vezes 25, eu coloquei em cores que corresponde à seta, né? Como eu fiz no outro exemplo. E o 1, que vai multiplicar de novo por todos os termos do segundo polinômio, que está aqui, tá? Como é que a gente faz essa multiplicação? Primeiro, a gente precisa observar que z ao quadrado e y ao quadrado não são semelhantes, né? São polinômios, monômios diferentes, né? Monômios por quê? Porque é um termo só cada um, né? Mas a gente precisa observar que esses dois aqui, vamos observar a próxima linha, ó. Eu poderia ter feito isso aqui direto, né? Eu sei que z ao quadrado vezes y ao quadrado na verdade, aqui poderia ter feito na ordem inversa. Poderia ter colocado y ao quadrado, z ao quadrado, né? Seria mais correto, mas não vai interferir em nada aqui. Então, eu poderia ter feito isso aqui direto, não precisava ter feito essa linha aqui toda. Poderia, desde que eu saiba o que eu estou fazendo, né? Aqui, 2z ao quadrado vezes 10y é 10yz ao quadrado. Né? Z ao quadrado vezes 25 é 25z ao quadrado. Então, poderia, como eu falei, fazer direto. Poderia, se não,
quem prefere entender como eu fiz aqui, 25 vezes z ao quadrado dá 25z ao quadrado, né? E aqui, 2z vezes y ao quadrado. 2y ao quadrado, z. Menos 2z vezes 10y é menos 20yz. Por que menos 20? Porque sempre eu estou multiplicando o coeficiente pelo coeficiente e a parte literal pela parte literal. Aqui é impossível a gente enxergar isso. Nos outros ficou no automático e não apareceu, mas sim, é como se eu tivesse 1 vezes 25, né, que dá 25, isso como coeficiente, e o z ao quadrado, que não tem uma outra parte literal para multiplicar, e, portanto, fica 25z ao quadrado. A gente sempre faz dessa forma, tá? Então, voltando aqui, menos 2z vezes 10y é menos 20, porque menos 2 vezes 10 dá menos 20, e y vezes z é yz. Né? Aqui, então, temos 2z vezes 25, fica menos 50z. Y ao quadrado vezes 1 fica y ao quadrado, 10y vezes 1 fica 10y, e 25 vezes 1 fica 25. A partir daqui, o que a gente pode fazer? A gente pode tentar agrupar, se tiver termos semelhantes, tá? Ou ainda organizar por ordem de grau dos termos. Se a gente observar aqui, nós não temos termos semelhantes, né? Observem aqui, ó, o 25 sozinho não tem com quem somar. O 10y não tem com quem somar, porque o y que está aqui, na verdade, ele é ao quadrado, então ele não é semelhante. O 50z negativo, ele não tem com quem somar, porque o 25z é z ao quadrado, então não dá para mexer aqui, né? Então, aqui, o que nós fizemos? Eu só reorganizei. Como assim reorganizei? Respeitando o monômio, né, de maior grau, sempre por primeiro, né? Aqui, z ao quadrado, y ao quadrado, possuem grau 4. Aqui, o 10yz ao quadrado possui grau 3. Aqui, de novo, grau 3, e assim foi, né, organizado o maior para o menor, né? Essa aqui é a regra. Então, essa aqui seria a multiplicação. Teríamos outras formas, teríamos outro resultado a dar, sim, mas não é conteúdo que vocês já tenham feito, tá? Por isso eu não menciono aqui. Vocês vão ver no próximo, a gente já fala sobre o que eu estou querendo mencionar para vocês, tá? O exercício C, então. O exercício C, seguindo a mesma ideia, nós temos o polinômio E multiplicado pelo polinômio F. Quem é o polinômio E? 2y mais 3y ao quadrado. É o que está dizendo aqui, que o polinômio E é igual a este polinômio, né? Que o E é igual a este polinômio. E o F, y ao quadrado mais 10y mais 25. Mais uma vez, a gente, né, reescreve, e a partir daqui a gente faz as multiplicações. De novo, todos os termos do primeiro polinômio vão multiplicar por todos os termos do segundo polinômio. 2y vai multiplicar por y ao quadrado, por 10y e por 25, e 3y ao quadrado vai multiplicar também por y ao quadrado, mais 10y mais 25, tá? E aí, então, de forma colorida, para identificar as operações, 2y vezes y ao quadrado, aqui, 2y vezes 10y, e 2y vezes 25. E aqui nós temos 3y ao quadrado, vezes y ao quadrado, 3y ao quadrado vezes 10y, e 3y ao quadrado vezes 25. Agora, observem o que acontece aqui, ó, que está um pouquinho diferente,
porque na multiplicação de D com F, nós tínhamos Z multiplicando Y, e aí a gente só fazia, só juntava tudo, né, porque Z ao quadrado vezes Y ao quadrado fica Y ao quadrado, Z ao quadrado, não tem o que fazer. Mas aqui nós temos o que fazer. Ó, aqui nós temos 2y vezes y ao quadrado. Por regra, quando as letras são as mesmas na multiplicação, eu deixo uma letra só, né, um y só, e somo os expoentes. Como assim? Mas esse y está sem expoente? Não, na verdade, sempre que uma letra não tem expoente algum, é como se existisse o número 1 ali. Então, a gente vai fazer a soma. Y com o expoente 1, e esse expoente 1 somado ao expoente 2 do y ao quadrado, e ficamos com 2y ao cubo. Tá? Então, 2y vezes y ao quadrado resulta em 2y ao cubo. Aqui também vai ter operação para fazer, ó, 2y vezes 10y. O 2 multiplica por 10, que dá 20, e o y multiplica por y. Temos y com expoente 1, e aqui outro y com expoente 1. Eu vou somar os expoentes e vou ficar com y ao quadrado. Então, 2y vezes 10y resulta em 20y ao quadrado. Aqui, 2y vezes 25. O 2 multiplica o 25 e o y que está sozinho não muda, né? Foi o que foi feito aqui, então. 3y ao quadrado vezes y ao quadrado. Como é que a gente faz? 3 permanece, porque aqui é como se tivesse o número 1 na frente do y, né? Então, é 3. 3 vezes 1 dá 3, né? E o expoente de cada y, a gente vai somar. 2 mais 2 dá 4, e temos o expoente 4, então. Aqui, 3y ao quadrado vezes 10y, de novo, somos expoentes, e também multiplica as partes, os coeficientes, perdão. 3 vezes 10, 30. E y ao quadrado vezes y ao cubo. 75y ao quadrado é o resultado, então, de 3 vezes 25, que dá 75, e o y ao quadrado, que não teve com quem operar ali, tá? Aqui, o que aconteceu? Aqui nós temos opção de juntar. O quê? Nós podemos juntar, ó, dá para fazer duas coisas aqui, eu já fiz meio direto aqui, para quem não entendeu. Eu reorganizei 3y na quarta potência, eu botei aqui no primeiro, tá? Aqui nós temos 2y ao cubo e 30y ao cubo. Os dois são positivos, eu posso juntar, que deu 32y ao cubo. Tenho também y ao quadrado e y ao quadrado. 20 mais 75 fica 95y ao quadrado. A gente junta o que tem parte literal semelhante, né? É isso que está acontecendo aqui. E aí, por fim, o 50y, que já estava ali, não tinha com quem somar. Esta é a resolução dessa multiplicação, tá? Mas existe uma coisa interessante que é importante a gente conversar, até eu coloquei aqui, conversaremos na aula síncrona a respeito, porque é um assunto um pouco mais complexo, tá? Nós ainda não aprendemos, mas é importante que vocês enxerguem desta forma, tá? Na verdade, é um outro formato de resolução. Aqui a gente faz de uma forma mais simplificada, tá? Que facilita para outros cálculos, isso nos traz benefícios, tá? Então, assim, ó, nós tínhamos lá em cima, ó, 2y mais 3y ao quadrado, tá? É multiplicado por y ao quadrado mais 10y mais 25. Sem fazer todos esses cálculos aqui, tá? E observando esta operação aqui, eu posso dizer, ó, percebam o que eu tenho aqui, ó, 2 vezes o y mais 3 vezes o y ao quadrado, ou
3 vezes o y vezes o y, né? Eu posso dizer isso, tá? Então, o que eu fiz aqui, ó? Eu desmembrei isso aqui. Eu simplesmente coloquei o y em evidência, porque o y se repete nos dois termos. Eu deixei ele fora do parênteses e deixei a forma simplificada dentro do parênteses. O que eu fiz? Se eu fizer a operação y vezes 2 e y vezes 3y, eu volto ao 2y mais 3y ao quadrado, desculpa, né? Então, isso aqui é a mesma, ó, y vezes, aqui no meio tem um vezes, 2 mais 3y é exatamente igual a 2y mais 3y ao quadrado. Eu só mudei de lugar, eu só distribuí, eu só coloquei o y em evidência, tá? Então, isto aqui é exatamente o que eu estou falando, tá? É exatamente isto aqui, tá? Ó, y vezes 2 mais 3y é exatamente igual a 2y mais 3y ao quadrado, aonde eu tirei um y daqui e tirei um y daqui e fiz o quê? Coloquei para fora. Ele ficou em evidência. Agora, eu deixei de forma simplificada o que sobrou dentro do parênteses. E se eu não tiver satisfeita ou convencida de que isto é igual, eu posso simplesmente multiplicar. Y vezes 2 resulta em 2y, e y vezes 3y resulta em 3y ao quadrado. Entenderam? Porque exatamente a mesma coisa, tá? E neste caso aqui, ó, é igual. É a mesma situação, só que não é exatamente a mesma, tá? É simplificação. Mas isso aqui, ó, observem comigo. Se vocês pegarem y mais 5 ao quadrado, lembrando que y mais 5 ao quadrado não é y ao quadrado mais 5 ao quadrado, tá, gente? Y mais 5 ao quadrado é y vezes y, e y vezes 5, mais 5 vezes y e 5 vezes 5, né? Então, a gente vai estudar muito em breve sobre os produtos notáveis, fugiu o nome, mas a gente vai trabalhar sobre os produtos notáveis muito em breve, e é exatamente essa a ideia, tá? A gente tem aqui um polinômio ao quadrado, né? E a gente transforma, então, em um polinômio. Na verdade, com os produtos notáveis, a gente consegue enxergar melhor essa igualdade y ao quadrado mais 10y mais 25, que é exatamente o mesmo que y mais 5 ao quadrado, tá? Na verdade, isso aqui eu coloquei para vocês irem enxergando de outros olhos, tá? Não tem nada de errado no que a gente fez aqui, só que aqui é trabalhoso, como vocês viram, né? E dependendo da situação, isto aqui não nos facilita muito, tá? Na verdade, é só isso que acontece, tá? E sim, se eu pegar isto aqui e fizer as devidas multiplicações de forma correta, eu também chego a este resultado aqui, tá? Então, aqui é somente a forma simplificada da multiplicação para que seja visto com outros olhos. Na verdade, se a gente entender que esse y está multiplicando por tudo, eu posso fazer uma simplificação em uma outra situação. É que tudo depende para que cálculo a gente vai fazer, né? O que vai se fazer depois. Então, aqui, no momento, a gente queria só essa multiplicação, mas enxerguem já com este outro olho. A gente vai falar sobre isso nas próximas aulas, é bem importante. Produtos notáveis e fatoração vai ser bem importante, tá? Aqui, então, no exercício D, a gente tem o quê? É 2 vezes o polinômio D, né? Aí é só colocar ele aqui dentro do parênteses. 2 vezes
z ao quadrado é 2z ao quadrado. 2 vezes menos 2z é 4z. E 2 vezes 1 é 2, né? Poderíamos só fazer direto? Sim, poderíamos. Aqui, se vocês observarem com este formato, nada mais do que uma regra do chuveirinho que vocês já conheciam, né? O que complica um pouco é quando a gente coloca muita coisa aqui junto, né? Então, se nós pararmos para observar, isso é uma coisa importante. A gente tem um polinômio, aqui tem outro polinômio. Usando a propriedade distributiva da multiplicação, o que é isso? Eu estou pegando um termo do primeiro polinômio e multiplicando por cada termo do segundo polinômio. Eu estou distribuindo ele. Isso é a propriedade distributiva, tá? Então, a regra do chuveirinho nada mais é que aplicar a propriedade distributiva da multiplicação. E aqui foi exatamente o que foi feito. Eu primeiro peguei o primeiro termo do primeiro polinômio e multipliquei por cada termo, tá? Aqui eu não preciso distribuir porque ele já estava, né, em evidência, já estava separado. Então, eu vou multiplicar 2 vezes z ao quadrado, 2 vezes menos 2z e 2 vezes 1, que vai chegar, então, à resposta que eu queria. E aqui até eu mencionei, ó, isto é a propriedade distributiva da multiplicação. No próximo exercício, pede sobre isso, né? Alguns me questionaram a respeito, acho que é importante a gente mencionar isso aqui. Então, por regra, ficamos com 2z ao quadrado menos 4z mais 2, né? 2 vezes 1 dá 2, isso. Mais uma vez, eu botei aqui para observar o polinômio que nós chegamos, né? Se a gente for observar 2z ao quadrado menos 4z mais 2, que é o resultado dessa multiplicação, a gente sabe que é a mesma coisa que o 2 vezes z ao quadrado menos 2z mais 1, né? E aqui entraria o que a gente chama de o quadrado, ó, isso aqui é o quadrado da diferença de dois termos. Como assim? Eu tenho um termo, eu tenho outro termo, existe uma diferença entre eles e eles estão ao quadrado, tá? E esta seria a resolução para o quadrado da diferença, ó. O quadrado da diferença de dois termos resulta em z ao quadrado menos 2z mais 1. De novo, né? Isso aqui seria a representação e a aplicação de um produto notável seria essa solução aqui. Só observem, por enquanto eu não dei maiores explicações, talvez alguns estão, né, não estão entendendo o que eu estou falando, mas eu quero que vocês enxerguem essa semelhança e tentem encontrar sem regras que isto aqui, o resultado que a gente chegou, 2z ao quadrado menos 4z mais 2, é de fato igual a 2 vezes o polinômio d, que era z ao quadrado menos 2z mais 1, né? É o 2 fora do parênteses, aqui tem uma multiplicação e multiplica cada termo, mas que isso tudo também, de forma simplificada, pode ser resumida em 2 vezes z menos 1 ao quadrado. Como assim? De novo, gente, z menos 1 ao quadrado não é z ao quadrado menos 1, ou mais 1, na verdade, né? Não é. A gente tem que multiplicar z menos 1 vezes z menos 1. É coisa diferente. A gente vai trabalhar isso e eu quero que vocês já... Eu sei que talvez vocês não estão entendendo o que eu estou falando, mas eu quero que vocês já enxerguem diferente quando eu mostrar para vocês na próxima aula, possivelmente, tá? O exercício 2, então. Um retângulo foi dividido em 4 regiões. Aí pede assim, escreva o polinômio que representa a área de cada figura. Cada figura quem? A figura 1, a figura 2, a figura 3 e a figura 4, né? Ou a figura lilás, a amarela, a azul e a verde, tá? Então, é só isso que pede. Como é que eu descubro a área de uma figura? Eu vou fazer a base vezes a altura, né? Eu sei que a base deste retângulo lilás é
2y, porque daqui até aqui mede 2y, e aqui tá reto, né? Dá para ver que essas duas figuras têm a mesma base, a amarela e a lilás. Então, eu posso dizer que a área da figura 1 é 2y vezes y, que resulta... eu acho que eu coloquei errado aqui, né? Tá errado esse aqui. É 2y vezes y, fica 2y ao quadrado. Esse cubo tá errado. Mas eu corrijo na hora de salvar o arquivo para vocês. Aqui corrijam, não é 3, ou não é ao cubo, é ao quadrado. Não sei, na hora de digitar, me passei. Aqui na figura 2, 2y vezes 3 é 6y. Na figura 3, 4 é a base, y é a altura, 4 vezes y é 4y. E, por fim, a figura 4, 4 vezes 3 é 12. Então, os polinômios que representam a área de cada figura é 2y ao quadrado, aqui tá errado, e 6y, 4y e 12, né? Aí depois pede assim, ó, expresse a área do retângulo com um produto de dois polinômios. Como assim? Observem que a figura, se a gente pegar a figura total, tá? Toda a figura, ela grande, né? Esta base aqui, ela nada mais é que 2y mais 4. Essa extensão toda é 2y mais 4. E a altura, ela tem y mais 3 de altura, tá? Então, o polinômio que representaria a área da figura total é y mais 3 vezes 2y mais 4. Simples assim, porque isso tudo é um polinômio que representa toda esta medida, e isso tudo é um polinômio que representa toda esta medida, né? Y mais 3 vezes 2y mais 4. E a questão C pede assim, use a propriedade distributiva para efetuar a multiplicação que você indicou no item anterior. O que seria a propriedade distributiva, pessoal? É aquela ideia da regra do chuveirinho. Aqui eu botei direto, né? Eu já coloquei, não fiz por partes. Mas, o que seria a propriedade distributiva? Eu vou pegar o y, vou multiplicar por 2y, e vou pegar o y e vou multiplicar por 4. De novo, 3 vezes 2y, que está aqui, e 3 vezes o 4. Eu estou distribuindo, tá? Poderia ter feito agora y vezes 2y. Ó, de novo eu botei errado aqui o cálculo. Por que eu fiz isso? Eu devo ter me baseado em alguma outra informação, eu peguei a informação errada, não sei o que eu fiz. De novo eu peguei o 2y ao cubo aqui, mas a verdade está errado. Eu acho que eu peguei daqui, sei lá. Então, não é ao cubo, gente, é ao quadrado, porque y vezes y é y ao quadrado, tá? Então, aqui, 2y vezes 2y é 2y ao quadrado, mais y vezes 4 dá 4y, e aqui, 3 vezes 2y, 6y, e 3 vezes 4 dá 12. Juntando o que é possível, né? 4y dá para juntar com 6y, que está ali, eu não vou mexer o mouse agora. E aí, nós ficamos com 2y ao quadrado mais 10y mais 12. Acho que eu sei, eu devo ter copiado essa fórmula de algum lugar para botar aqui. E não me atentei à alteração, mas desculpa aí. No arquivo em PDF eu faço a alteração. Aqui, então, é 2y ao quadrado, tá? E essa seria, então, o resultado da multiplicação. E a propriedade distributiva está aqui, então,
que foi feita a distribuição e aplicado a regra do chuveirinho a partir daqui, certo? Na questão 3, aqui pede para cada caso que a gente faça a divisão do polinômio A pelo polinômio B. A letra A eu já corrigi com vocês, eu passei para vocês num outro vídeo, então eu vou passar direto, vou explicar a partir da questão B, tá? A questão B dizia que o polinômio A era 2x ao cubo mais 3x ao quadrado mais 5x mais 20. E o polinômio B é x mais 4. Eu vou fazer, então, aqui a conta, seguindo a ideia de uma divisão de números naturais, né, de números inteiros, sem a incógnita, sem a letra, né? A gente monta a conta como se fosse fazer uma multiplicação tradicional, porém, a gente vai ter que seguir algumas regras, isso eu já comentei com vocês. Eu tenho 2x ao cubo mais 8x ao quadrado mais 5x mais 20. Isso tudo está dividindo x mais 4. Primeira coisa que eu preciso observar é qual termo tem um maior grau no primeiro polinômio, no dividendo, né? Quem é que tem o maior grau? É o 2x ao cubo. O 3 do expoente do x me leva ao grau e é ao cubo, né? Então, eu vou observar o 2x ao cubo e vou observar também o x, que é o termo de maior grau, apesar de ser grau 1, ainda é maior que grau 0 no 4, né? O 4 não tem grau, porque não existe parte literal, não existe nenhum grau ali, tá? Então, eu vou fazer o quê? 2x ao cubo dividido por x. Lembrando, como é que eu faço isso? Eu vou dividir 2 por 1, porque existe o número 1 aqui, como nós temos 1x aqui, né? Então, 2 dividido por 1, certo? E o x eu vou dividir por... o x ao cubo eu vou dividir por x. Lembrando que na divisão é operado coeficiente com coeficiente, parte literal com parte literal. E na parte literal, que são as letras, a gente cuida se o expoente que tem em cada um, né? E a gente faz, então, a subtração. Na divisão é feita a subtração dos expoentes. Aqui eu tenho expoente 3, aqui eu tenho expoente 1, então vai ficar 3 menos 1, 2, né? E aí nós temos que 2x ao cubo dividido por x é 2, porque 2 dividido por 1 dá 2, e x ao quadrado, porque x ao cubo dividido por x dá x ao quadrado, tá? Quando eu cheguei neste quociente, né, não encerramos ainda a divisão, mas essa parte do nosso quociente, eu faço, então, a multiplicação. 2x ao quadrado vezes x, que vai nos levar a 2x ao cubo, e 2x ao quadrado vezes 4, que nos leva a 8x ao quadrado. Por regra da divisão, eu subtraio, né, o 2x ao cubo mais 8x, eu vou subtrair 2x ao cubo com 8x ao quadrado. Esse sinal negativo da subtração torna o 2x ao cubo aqui de baixo negativo e o 8x ao quadrado também negativo. Com isso, 2x ao cubo menos 2x ao cubo dá zero e 8x ao quadrado menos 8x ao quadrado também dá zero, tá? Aqui nós ficamos com zero dos dois termos. O que eu faço agora? Agora eu vou descer o que tenho o próximo termo, né? Na verdade, eu posso descer todos os termos para finalizar essa conta. Por que isso? Se eu fizer 5x
dividido por x, de novo, utilizando aquela ideia de quem tem o maior grau, né? 5x dividido por x, certo? Vai dar 5, né? Então, eu tenho 5 vezes x, que vai dar 5x, e 5 vezes 4, porque eu tenho que multiplicar pelo 4 também, que vai resultar em 20. E aqui eu fico com menos 5x e menos 20, e isso tudo os anula, né? 5x mais 20 menos 5x menos 20 fica zero, né? Então, nesta conta aqui, a gente tem a divisão 2x ao cubo mais 8x ao quadrado mais 5x mais 20, dividido por x mais 4, resulta em 2x ao quadrado mais 5, com o resto zero, tá? Essa ali é a questão B. A questão C, nós temos um outro polinômio A e um outro polinômio B. Lembrando, só por observação, né? A gente precisa sempre ter as mesmas letras na operação, né? Eu não posso dividir 3a ao cubo por b ao quadrado. Eu tenho que sempre ter o mesmo. Não é a mesma parte literal, porque o expoente vai variar, mas eu preciso que tenha a mesma incógnita, né? Tenha que ser mesmos. Eu não posso misturar letras na divisão, tá? Não teria como fazer essa operação daí. Então, armando a conta aqui, como vocês costumam fazer nas contas tradicionais sem letras, né? Eu tenho aqui 3a ao cubo, menos 5a ao quadrado, menos 12a mais 20. Isso dividido por a ao quadrado menos 4, o que vai acontecer? De novo, eu vou observar quem é o termo com maior grau. 3a ao cubo é o de maior grau do primeiro polinômio. E a ao quadrado é o de maior grau do segundo polinômio. Então, agora eu faço a divisão. 3a ao cubo dividido por a ao quadrado. E a gente tem 3a. 3a vezes a ao quadrado fica 3a ao cubo. E 3a vezes 4 fica... Desculpa, 3a vezes menos 4 fica menos 12a. Tá? De novo, eu vou fazer a subtração, lembrando que este sinal negativo altera o sinal do que está dentro do parênteses, então fica menos 3a ao cubo e mais 12a, certo? Então, o que vai acontecer aqui, ó? Observem o que aconteceu aqui. 3a ao cubo menos 3a ao cubo dá zero, tá? Menos 5a mais 12a, eu não posso operar isto. Por quê? Porque são partes literais diferentes. Eu tenho a ao quadrado diminuindo, aliás, somando o a, que não tem expoente. Não, eu não posso fazer isso aqui. Eu não posso resolver isso aqui. Mas eu posso continuar a divisão. Se eu descer o próximo termo, observem o que vai acontecer. Eu tenho aqui 12A positivo e 12A negativo. Eles vão se anular, né? Porque é um positivo e um negativo. Perceba que isso vai acontecer, né? Então, aqui eu não vou fazer operação nenhuma, porque ele está se anulando. E o que vai acontecer? Eu desço 20 e faço a operação com o que eu tenho. 5a ao cubo, desculpa, 5a ao quadrado negativo, dividido por a ao quadrado, e aí eu tenho que é 5 negativo, porque 5 negativo vezes a ao quadrado dá menos 5a ao quadrado, né? E 5 negativo vezes 4 negativo fica 20 positivo. Se eu colocar a subtração, muda todo o sinal. Menos com menos, né, vai ficar mais. Então, 5a ao quadrado negativo mais 5a ao quadrado, porque aqui se tornou positivo,
nós temos como resultado 0 e 20 menos 20. Por que menos 20? Porque este negativo vai mudar este sinal aqui e vamos ficar com 0. Então, essa divisão resulta em 3A menos 5, com o resto 0, tá? E aqui, nesse exercício último que a gente tem, fala que a área do retângulo ABCD é igual a 9x ao cubo, y ao cubo, z4, menos 6y ao cubo. Se a gente observar, ó, o quadrado não, a figura, o retângulo, ele mostra que a base tem 6xy ao cubo, tá? Então, eu preciso descobrir, e na verdade é isso que o problema me pede, obtenha o binômio M, que representa o comprimento do lado AB. Isso talvez vocês não tenham visto, ou se viram, talvez pode ser que não lembre, tá? Primeiro, é importante a gente colocar, eu estou falando de um retângulo ABCD, né? A gente tem as letras como referência para encontrar os lados, né? Então, quando eu falo em lado AB, eu estou falando do lado que começa no A e termina no B. Essa aqui é a referência. E eu quero descobrir quem é o M, qual é o valor deste lado, né? Então, a partir daqui, eu vou fazer o quê? Qual é a operação que eu posso fazer para descobrir qual é o valor de M? Lembrando, a área de um retângulo é dada pela base vezes a altura, né? Então, a base, 6xy ao cubo, é uma das medidas, e para eu chegar neste resultado aqui, 9x ao cubo, y ao cubo, z4, eu preciso fazer que cálculo, né? Aqui seria uma multiplicação para chegar neste polinômio. Então, com certeza, eu preciso fazer uma divisão. Eu vou pegar todo este polinômio e dividir, né? E aí, então, aqui foi mencionado, a área de um retângulo é dada pela multiplicação da base por sua altura. E qual será a operação inversa da multiplicação? Se eu sei que a área é dada pela multiplicação, que operação eu preciso fazer para descobrir uma das partes, um desses termos, né, desse produto? Como é que eu faço, né? E aí, então, eu vou ter que fazer a divisão. E aí, eu vou fazer a divisão. Aqui, o 4, eu imaginei, ele é expoente, né? Sim. Na escrita, ele não saiu no expoente, por algum erro, alguma coisa errada ali, mas tudo bem. Então, eu tenho que fazer a divisão. 9x ao cubo, y ao cubo, z na quarta potência, menos 6xy ao cubo, e eu vou dividir, tá? Dividir por quem? Eu tenho lá na figura que a base é 6xy ao cubo, e eu quero descobrir quem é a altura. Então, eu vou fazer uma divisão de quem? Do resultado desta área, dividido pelo lado que eu tenho. É isso que eu vou fazer, né? E aí, aqui, então, a pergunta é, quem seria esse divisor? E nada mais que a minha base, né? O lado que eu tenho a informação, o lado que eu sei quanto vale. E aí, eu faço a divisão dentro das regras, observando quem são os termos de maior grau, tanto no primeiro quanto no segundo, tanto no dividendo quanto no divisor, né? Botando nomes para eles, fica mais compreensível, apesar dos nomes dessas nomenclaturas, às vezes vocês se atrapalharem um pouco. Acho que é importante a gente mencionar nomes. Então, 9x ao cubo, y ao cubo, z na quarta potência, dividido por 6xy ao cubo, a gente tem 3 meios x ao quadrado z na quarta potência. De novo, as frações incomodando vocês, né?
eu já comentei, nós vamos reforçar essas frações nas próximas aulas dos sextos anos. Eu vou passar para vocês as explicações que eu estou dando para eles. Eu não, né, vou fazer tudo numa vez só. Acho que vai ficar mais fácil para vocês compreenderem quando recapitularem o conteúdo. O que aconteceu aqui? Observem que se eu fizer a multiplicação 3 vezes 6 é 18, né? Lembrando como é que se faz a multiplicação. 3 vezes 6 é 18. 2 vai multiplicar por 1, que é o que está aqui embaixo, né? Então, vamos ficar com 18 ao quadrado, né? X multiplica por x ao quadrado por x, fica x ao cubo. Y ao cubo já está aqui, e z na quarta potência. Com isso, se eu fico com 18 meios, eu posso dividir esse 18 por 2, ou simplificar esta fração, ao ponto que eu tenho 9x ao cubo, y ao cubo, z na quarta potência, tá? Então, esta fração multiplicada por este valor resulta neste valor. 3 meios x ao quadrado, z na quarta potência, vezes 6xy ao cubo, resulta em 9x ao cubo, y ao cubo, z. Tá? Se não ficou bem claro isso aqui, eu posso dar uma aula separada deste conteúdo para quem não lembra as regras, tá? Então, aqui nós temos a subtração, né? Positivo e negativo se anula e dá zero. E aí eu vou só descer o próximo termo, 6xy ao cubo negativo dividido por 6xy ao cubo. Percebam que é exatamente o mesmo termo, porém o oposto dele, né? Aqui é positivo e aqui é negativo. Então, eu posso dizer que menos 1 vezes 6xy ao cubo é igual a menos 6xy ao cubo, né? Ou menos 6xy ao cubo dividido por 6xy ao cubo resulta em menos 1. E aqui eu faço a subtração e eu tenho zero. Tá, mas era negativo, eu não vou somar não, porque esse sinal de subtração está negativando, aliás, positivando, trocando o sinal do que está aqui dentro, né? Então, por consequência, eu fico com 6 negativo mais 6 e fica zero, tá? Então, este aqui seria o resultado do quê? O que é isso aqui, gente? Isso aqui, 3 meio x ao quadrado z na quarta potência menos 1 é a medida do lado m, né? Eu não cheguei a colocar aqui a resposta completa, mas nada mais é do que a medida deste lado aqui, que era o que a gente vinha procurando. Então, é isso aí, pessoal. Hoje era isso. Nas divisões, eu tenho a impressão de que ela é bem chatinha de fazer, sim, né? Tem bastante regra, mas talvez os exemplos, as frações, para alguns, tenham atrapalhado um pouco. Mas eu creio que a gente recapitulando essas regras das frações, que eu vou fazer nos próximos dias com vocês, torne um pouquinho mais tranquilo. Os próximos exercícios eu vou tentar não colocar frações, ao menos por enquanto a gente não esclarecer. Mas eu creio que a parte da divisão tenha ficado clara, espero que sim. Qualquer coisa a gente volta a falar sobre esse conteúdo, tá? Por hoje era isso aí, então. Obrigada, pessoal. Um abraço.